Olá, tudo bom? Aqui é o Thiago Nishida. Cara, eu fiz uma live ontem com a Sati sobre massoterapia, falando sobre shiatsu. E, na verdade, a minha imagem congelou. Nós tentamos algumas vezes fazer isso, mas a imagem congelou. A gente acabou fazendo com a minha imagem congelada mesmo. E agora eu tô aqui pra fazer como se fosse um react, Eu vou assistir a live inteira juntos, vou colocar minha cara no lugar e eventualmente eu vou fazer algum comentário sobre isso. Então seria como se fosse uma live, só que com alguns comentários. Então vamos começar. 1, 2, 3 e já! Alguém tá ouvindo aí? Eu tô conseguindo. Vixe Maria. Deu certo. Vamos lá, então. Que bom, terceira Deu tentativa. certo, vambora. Vamos lá, Thiago, brigadão primeiramente, né, por você ter aceito o convite aqui nessa série de Maço para Maço. Hoje falando sobre shiatsu, né? Obrigada mesmo por disponibilizar seu tempo. Então, eu queria que brevemente você contasse um pouquinho da sua história, né? Como você começou como físio, maço e decidiu estudar sobre o shiatsu, né? O porquê do shiatsu. Então, como é que foi? Sim. Vamos lá. Primeira coisa, boa noite. Eu te agradeço o convite. É muito legal conversar com vocês sobre isso. A gente tem também um projetinho junto aí que a gente vai tocar. E eu comecei, minha formação é em fisioterapia, eu aprendi shiatsu, eu nunca fui para o Japão, só que o shiatsu caiu na minha vida de uma forma estranha. Na verdade, ele teve que provar para mim que ele funcionava. Eu era recém-formado em fisioterapia, eu fui trabalhar em uma clínica que o pai da minha chefe tinha acabado de voltar do Japão e feito um tal de shiatsu, em 2003, 2002. Uhum. E cheguei lá, nem sabia o que era isso, não sabia nem o que era massagem, não sabia nada, enfim. E ele foi fazendo massagem em mim e eu nele durante 1 ano e meio, aquele lance de mestre e tal. Sim. E eu aprendi. Aí fui aprendendo, depois eu tive que fazer um curso para ter um certificado, mas eu garanto que o certificado que eu tenho eu não uso muito, uso mais do que eu aprendi com ele durante esse 1 ano e meio que a gente conviveu junto todos os dias. Então, ou era um dia que eu fazia nele, um dia ele fazia um pouco em mim, fazia só na metade, foi bem intenso, mas foi bem legal. E o shiatsu ele chegou na minha vida porque eu, como fisioterapeuta, trabalhava numa clínica que atendia convênio, eu fazia o shiatsu nos pacientes de fisioterapia. E os caras adoravam, porque não dá para você fazer 1 hora em cada um, eram 5 pacientes por hora. Mas se o cara tinha dor no ombro, eu fazia no ombro, porque eu queria aprender também. O outro com dor na lombar, eu fazia na lombar. E o shiatsu se mostrou mais eficaz do que a fisioterapia, na época, pelo meu conhecimento que eu tinha de fisioterapia na época, tá bom? E daí disso resultou que eu meio que tive que baixar a guarda. Falei, pô, esse negócio funciona muito mais do que a fisioterapia e hoje eu tenho certeza que é difícil comparar, mas eu vou falar que ele é muito eficiente, eu não vou brigar com o fisioterapeuta, não. Sim. E foi isso que eu gostei. Então, Thiago, tem muito disso. Eu acho que assim, antigamente tinha muito essa rivalidade, essa coisa, quem é físio, não gosta de ser chamado de maço, né? Essa diferenciação. Isso, mas hoje, ainda existe. Tá um pouquinho menos, né? Hoje eu acho que elas não estão competindo, brigando, enfim, mas estão se integrando, né? Tem essa visão sim, tratar como um lado ocidental, né? Reabilitação, físio, né? Essa parte mais músculo-esquelética, enfim, articulações, e a parte mais oriental de você visualizar como uma coisa mais energética, os meridianos, o Qi, né, assim, você olhar para o ser humano de uma forma sistêmica, né, e tudo mais. Então, é isso que você começou a perceber, essa diferença? Como é que foi isso? Você se formou em físio e viu que o shiatsu estava funcionando mais, você começou a aplicar nesse olhar mais oriental? Não, eu não falei uma coisa, faltou uma parte importantíssima. Eu já estava fazendo pós-graduação em acupuntura, que eu comecei no último ano da faculdade. Então, para esse cara, eu não posso falar porque eu briguei muito com a chefe, então é bom não falar nome. Tá. Eu acabava ensinando para ele medicina chinesa, 5 elementos, 5 movimentos, e ele me ensinava o shiatsu. Só que, obviamente, eu ensinava isso aqui, ele me ensinava um montão. Então, eu já tinha essa noção de 5 elementos, de medicina chinesa, Qi, de fluxo de energia. Então, era uma coisa que estava se agregando na minha vida de uma forma diferente. Tá? Por isso que não foi muito a briga, assim. E em relação a físio não gostar de massoterapia, de massagem, isso é comum ainda. A maioria não gosta, tem muito preconceito. E é legal, e é interessante que uma vez eu estava no carro, com um amigo meu que é fisioterapeuta, aí uma aluna minha me ligou. Thiago, eu acabei de fechar um paciente para ir em domicílio, quanto que eu cobro? Faz tempo isso.
E eu falei, cobra uns R$ 80, né? Meu amigo arregalou um olho assim, que ele falou, como assim? Eu sou fisioterapeuta e eu recebo 30 para atender em domicílio, você cobra 80? Nossa. Eu falei, a massoterapia, ela é mais valorizada. A fisio tem convênio, tem um monte de burocracia que faz com que a remuneração final diminua. Então o masso, ele acaba tendo uma oportunidade de ganhar muito mais do que o físio. Lógico que nem todo, cada caso é um caso. Mas de maneira geral dá para ganhar muito mais só fazendo esse tipo de serviço, entendeu? A massoterapia. Sim, e eu acho que assim, é muito do que toca o seu coração, né? Assim, por exemplo, não adianta você trabalhar, eu vou para masso, mas se a pessoa não gosta, né? Então acho que vai depender muito de quanto você ama aquilo que faz, sabe? De tipo não parecer trabalho, né? E aí você então meio que deixou a fisio de lado e foi para a parte da acupuntura e shiatsu? Exato. Depois que eu trabalhei essa clínica por 1 ano e meio, eu fui dar aula no Senac, recém-formado total, e comecei dando curso de auriculoterapia, depois acabei pegando outras matérias, anatomia, biomecânica, massoterapia, e assim foi. E na verdade, o atendimento com acupuntura, ele sempre acontecia, eu atendia com acupuntura todo mundo, só que existe uma transição, são coisas que você aprende na vida, né? Sim. Eu fechava pacote de 10 sessões de acupuntura, chegava na quinta, sexta, o cara já estava bom. E a acupuntura melhora muito rápido. E eu tinha umas 4 sessões. Aí eu conseguia fazer um shiatsuzinho nas costas e a acupuntura na barriga, de barriga para cima. Na última sessão eu fazia só shiatsu. Aí eu falava pro cara se ele queria comprar mais um pacote. Porque as pessoas não querem receber agulhada, eles querem receber massagem. Então, tinha pacientes que ficaram anos comigo só com shiatsu. Me conheceu através da acupuntura e ficaram anos, porque todo mundo gosta de massagem, ninguém gosta de receber agulhada. Não tem. Então é muito bom, é muito legal. Fideliza muito o cliente, ele fica muito tempo com você, aí ele fica um mês sem vir, volta tudo podre de novo. Você deve ver isso todo dia, né? O cara que fica uma semana já começa a ficar ruim de novo, né? É legal. Depois volta, você dá um trato aí, vamos que... tudo bem, a gente vai e faz, beleza. Thiago, e aí? Com certeza. O shiatsu, ele trabalha com essa questão da acupressão, é tipo uma acupuntura com as mãos, né? Quais as dicas que você tem para a pessoa, para o massoterapeuta, tomar cuidado, né, com essa questão? Trabalha-se muito com os polegares, também, né, com o antebraço, com o cotovelo, tudo mais. Mas para quem está começando, eu vejo muita gente sofrendo, falando, qual a dica de fazer, o que faz, como é que é? Vamos lá, dá para me ver legal, né? O segredo é você usar... Isso é muito legal, porque isso faz parte do meu curso, que eu acabei descobrindo ao acaso, né? Você tem que olhar qual é o formato do seu polegar. O meu, por exemplo, ele não vira. Isso aqui é o máximo que ele vira. Tem alguns polegares que eles envergam mais. Tá? Eu vou falar dos dois jeitos aqui. Ô, Thiago, o meu que não vira... um parênteses. Eu não tô conseguindo te visualizar, tá congelada a imagem, mas eu tô te ouvindo, mas dá para imaginar o que você tá falando. Então, eu explico tá, sem usar. Que eu acho que tá congelado. O meu polegar... e eu tô conseguindo me ver. O meu polegar tá reto, ele é reto. Então, eu coloco a polpa inteira do polegar, e o segredo do shiatsu ser bem eficiente é você encostar somente as polpas dos dedos. Como se fosse aquela impressão digital que você faz quando vai fazer o RG, você encosta só as polpas dos dedos, dos 5 dedos, abre a mão, isso. E você não pode deixar a mão cair. Você não pode encostar o dedo inteiro. Como que eu vou demonstrar isso? Tipo assim. Isso, e não pode fazer esse movimento. Não fazer esse assim, movimento né? não pode fazer. Isso. E quando você faz esse movimento, a sua força, ela fica mais na mão e menos no polegar. E outra coisa muito importante é você direcionar o seu cotovelo sempre para o teto. Quanto mais para o teto tiver o cotovelo, mais angulado vai estar o seu polegar e mais você vai conseguir colocar força no paciente sem que você tenha sem que você execute tanto trabalho. Sim. Tá? Esse é um dos segredos. O outro é você sempre utilizar o corpo. Isso eu acho que é o básico do shiatsu, né? Você usar o corpo inteiro, é o movimento do corpo. Quem dá o ritmo da massagem é o corpo. Quem coordena tudo é o corpo e não a mão. Tanto que se você fizer, quando a gente faz o curso, a gente aperta 2 vezes a pessoa com o corpo e 2 vezes com a mão. Com a mão parece que você quer ir embora já, de tão ruim que tá a massagem. E o grande segredo acho que é esse. Em relação ao polegar, ele vai ficar cansado mesmo. Tem alguns exercícios que você pode fazer,
apertar bolinha, apertar elástico, mas de maneira geral é praticar mesmo e saber dar o seu repouso. Tá? Pela minha experiência, a pessoa consegue trabalhar mais ou menos 6 horas por dia com massagem. Eu acho que mais que isso fica ruim. Tá? Obviamente, se for um dia só, trabalhar umas 8 horas, depois você dá um descanso. Eu tenho amigos que trabalham em spa e, por exemplo, chega no feriado. Agora ninguém está viajando mais, mas em época que viajava, trabalhava em spa em Monte Verde. Aí tinha 15 massagens no dia. Então era quinta, domingo, 15 por dia. Os caras quase morriam. Mas depois ficava 2 semanas sem ninguém. Então dava para você dar uma corrida e depois descansado. O que você não pode é ficar nesse ritmo frenético que acontece muito em spa. Tá? Nossa, eu particularmente consigo fazer no máximo uns 4 por dia, assim, né? E... Não, mas... Nossa, 15 tá eu fiquei impressionada agora. Ô, Thiago, e quais... Não, mas é spa, é hotel. Né? Entendi. E, assim, e aí, nesses atendimentos, você consegue enxergar... Teve alguma situação que você estava atendendo com shiatsu e teve uma melhora significativa, algo impressionante, alguma história para contar com atendimento com shiatsu? Entendi. Com shiatsu, sim, teve... É que, na verdade, foi uma combinação, né? Quando eu atendia, eu sempre atendia com acupuntura, shiatsu e um pouco de fisioterapia. Entendi. Eu nunca consegui... Até eu fiz um vídeo hoje falando que eu fiz o contrário, mas, enfim. Eu sempre fazia o combo de tudo. Mas o shiatsu, ele sempre resolveu quando a dor era no pescoço ou na lombar. Eu sempre tive um resultado gigantesco com shiatsu em qualquer dor cervical, cervicobraquialgia, ou lombalgia, lombociatalgia, sempre melhorou muito. Eu não consigo identificar para você agora um caso que eu fiz só shiatsu. Não, tem sim. Eu tinha uma paciente, ela veio comigo durante uns 8 anos, não sei. E ela vinha toda segunda-feira ou toda terça-feira, não vou lembrar agora, e ela não via a hora de chegar porque a dor começava a chegar nela de novo um dia antes dela vir fazer a massagem. Então ela era um resultado bem legal. Ela fazia a massagem, ela adorava. E ela já era uma senhora, e ela tinha muita corcunda, muita cifose torácica. E ela saía do shiatsu com menos cifose, não saía reta, obviamente. Mas aí ela saía já bem melhor, ficava até mais retinha, ficava até mais olhando mais para cima, assim. Sim. Aí na semana seguinte voltava tortinha de novo. Né? Esse é um caso bem legal. Mas falando, depois de começar, eu lembro de um outro caso mais interessante também. Sim, pode contar. Não, vai falando e depois eu lembro. Você vai lembrando. Mas então, você acaba mesclando um pouco, é isso, assim. Que nem você falou, com o físio, com um pouquinho de acupuntura e a massagem. Gente, eu vou fazer um adendo aqui. Realmente, eu sempre mesclei tudo porque eu achava injusto eu ter um recurso que fosse muito bom para aquela pessoa e não aplicar porque ela não me contratou para aquele serviço. Então, eu não vendia o shiatsu, eu vendia a minha hora. Então, tudo que eu podia fazer dentro daquela hora que estava ao meu alcance, que eu acho que seria melhor para o paciente, eu faria. E não faria, por isso que eu nunca fiz só shiatsu. Era diferente, por exemplo, agora quando eu vou em empresa, o cara me contrata para shiatsu, eu não consigo fazer. Exceto os clientes que estão comigo há muito tempo, que eles sabem que eu já meio que faço o que eu quero, eles confiam em mim e não vai ter problema nenhum quanto a isso. Segue o vídeo. Sim, sim. A minha receita ideal de trabalho era quando a pessoa chegava, ela com qualquer queixa, principalmente na primeira sessão, quando o paciente não tinha tinha um pouco de receio. Eu fazia o shiatsu inteiro nas costas, corresponde a uns 70% da massagem. Na hora que vira de barriga para cima é muito menos. Sim. E depois, na hora que virava de barriga para cima, eu colocava umas agulhas. Lembrei de um caso, viu? Vai lembrando, né? Sim. Tinha uma mulher que ela chegava... vai lembrando. Ela chegava sempre com ciatalgia, toda travada. Era uma mulher, uma senhora, né? E ela chegava, na primeira sessão que ela fazia comigo, ela chegava de... Como é que chama? Andador. E na última ela ia embora de bengala. Então eram 10 sessões. E eu ficava com dó, eu conseguia fazer desconto, mas eu não podia abaixar muito mais do que eu abaixava. Ela fazia as 10 sessões, a primeira de andador, a última saía de bengala, que ela conseguia já andar, aí ficava 2 meses sem vir, depois voltava de novo, mesmo esquema. Ela fez umas 5, 6 vezes. E o que melhorava muito era o shiatsu. Até tem uma coisa interessante, não é necessariamente só do shiatsu, né? Qualquer massagem vai fazer isso. Por ser uma senhora, ser viúva, ela não tinha, ninguém tinha um contato físico com ela mais. E o shiatsu você encosta no corpo inteiro
e ela gostava desse toque. Você percebia que ela falava, ai, que bom, aí faz tempo, aí dá uma cócega, depois de um tempo, quem recebe muita massagem, as cócegas param, você consegue fazer um toque mais vigoroso conforme as sessões vão passando. Então ela foi bem, bem legal também. Ah, gente, vou contar o caso. Essa senhora, quando ela fazia comigo, ela começava de andador, terminava de bengala, mas quem me ajudava muito também, que eu não tenho que dar o mérito, era a ajudante que ficava na casa dela. Porque eu falava pra filha, para fazer a ajudante caminhar com ela na rua, até para tomar sol e tudo mais. E ela terminava dando uma volta no quarteirão, ou seja, ela tirava o andador, ia para bengala e andava muito mais rápido e andava com muito mais motivação, com muito mais confiança, tá bom? Era isso que ela fazia. Voltando para aula. Posso falar mais uma? Sim, claro. Eu vou lembrando. Vamos conversando. Tá, se não tiver chance. Teve uma outra mulher também que ela veio com uma queixa, ela teve um aneurisma, mas todo mundo falava que era um derrame. E ela veio fazer shiatsu porque ela queria relaxar. E eu falei desde o começo, a verdade é que o shiatsu não vai melhorar a qualidade de vida, não vai melhorar o problema dela, o derrame, não vai fazer o braço dela voltar a mexer. Sim. Mas ela melhorou em tudo, absolutamente tudo. Dormindo melhor, acordando mais disposta, acordando sem gosto amargo na boca, indo ao banheiro regularmente, continuou andando com dificuldade e ela estava muito bem, muito bem. Foi um caso muito legal também, ela ficou comigo durante anos e acabou não vindo mais, mas foi muito legal mesmo, foi muito legal. Era só massagem, também tinha o lance do toque, mas o dela, o shiatsu, foi efetivamente bom, foi muito legal. Então, o shiatsu, vamos explicar um pouquinho, ele é para quem, para funcionar, né, para que tipo de casos, lombalgia, ciatalgia, cervicalgia, e você indicaria para quais pessoas, então? Para todo mundo, né, na verdade. Vamos. Pode. Tem algumas exceções, é para todo mundo, mas se você não tiver na lista de contraindicações, que são algumas, você está na lista de indicações. Por que o shiatsu melhora tanto? Até é uma metáfora, né? Então, assim, o shiatsu, imagina que o seu corpo é como se fosse um rio. E nesse rio dá nele mesmo, né? É um rio que começa e termina nele mesmo, como se fosse um circo, como se fosse uma pista de Fórmula 1. Cara, se você tem alguma lesão, alguma interrupção, pela medicina chinesa a gente pode falar de interrupção de fluxo energético, diminuição do Qi, tá? Se você tem uma interrupção disso, isso vai causar um problema tanto no local quanto na região sobressalente ou em outra região qualquer. E o shiatsu, você melhora todo o rio. Todo o rio volta a funcionar, volta a fluir de uma maneira melhor. Por isso que ela serve para tudo. Por isso que ela serve tanto para o emocional, como para a dor física, para ir ao banheiro. É muito legal e meio que serve para tudo. Não existe uma contraindicação, entende? Na verdade, os japoneses e os chineses principalmente, eles vão muito a massagem, pode não necessariamente ser o shiatsu, pode ser a reflexologia, justamente porque sabem que aquilo vai fazer com que o rio deles volte a funcionar melhor. Aquele fluxo de energia volte a ficar melhor, mesmo que eles não tenham nenhum sintoma. A gente não tem, a gente só espera estar bem ruim para depois ir fazer, né? É bem diferente a nossa relação com a massagem ainda. Tá. Você comentou dessa questão do rio, achei muito bacana, né? Eu vejo que assim... Então, deixa eu falar assim. Só falar um pouquinho, desculpa. Sim, pode falar. Esse exemplo está bem explicado naquele negócio grátis. Eu não falei para você, desculpa. Era outra pessoa, mas já que eu já falei, agora tem que terminar. Pode falar. Eu vou falar do meu curso, não é o objetivo falar disso, mas eu tenho um curso de shiatsu que tem 50 vídeos e 5 vídeos estão grátis. E o vídeo que eu explico isso com calma e certinho, com animação, tá lá no modo grátis. Depois a gente passa o link aí, as pessoas acessam lá e assistem o vídeo grátis. Eu acho muito bacana essa visão de que, assim, os chineses viam muito isso, essa questão do Qi, né, dentro. Tem vários tipos. E esse Qi pode se traduzir como energia, né, mas não é o sangue, não corre, né, no sangue, é uma coisa que está dentro da gente, né? Temos 12 meridianos principais, né? Temos milhares, mas 12 são os principais, né? E ele tem essa visão dessa questão que vai além. Até perguntaram aqui como você concilia essa visão da físio com atendimento, né, pela medicina chinesa. Então, gostaria que você falasse um pouquinho disso. Essa é muito difícil mesmo. Na verdade, eu sofri muito tempo para entender. Uma vez eu dei aula com uma professora, ela estava eu dei aula de pós-graduação em acupuntura
para uma professora que deu aula para mim de físio. Só que ela se aposentou em físio. Então ela falava, Thiago, eu tô com a mão no ombro aqui. Como que pode uma tendinite de supraespinhoso, que é uma tendinite no ombro, você vem aqui falar que é intestino grosso agora para mim? Mas 50 anos que isso aqui para mim é tendinite de supraespinhoso. Eu não consigo entender que é ombro. Isso realmente é muito difícil. Você tem que separar as coisas. Todos os meus alunos sempre confundem o fígado com o fígado de processar gordura, sim, com o fígado meridiano, que tem a ver com a raiva e tudo mais. Tem que separar e você tem que separar direitinho. Mas você tem que fazer praticamente duas avaliações. Uma pela perspectiva mais ocidental, pensando mais na postura, na anatomia, etc. E outra na perspectiva mais oriental. É assim que você consegue, tá bom? Se for de outra... Primeiro assim que eu consigo, né? Mas de uma outra forma... E eles não se integram... Porque assim, eu imagino que, na real, assim, eles se conversam de alguma forma, na minha cabeça, de que... com certos pontos, né, temos os estímulos nervosos, né, seja, eu não sei exatamente de onde pega, se são só os nervos, terminações nervosas, ou tem a fáscia também, que você transmite um lugar e né, a pessoa sente em outro, e aí você vai ver que são exatamente os pontos, né, então, às vezes eles podem se conversar, né, mas é uma coisa que está se descobrindo agora, recente, no lado ocidental, né, sendo comprovado, mas que é uma coisa que já vem de 3.000 anos atrás, né, como os chineses já sabiam, já mapearam os pontos, né? Eu acho incrível isso. Mas eu acho que eles se conversam de alguma forma, né? Assim, porque você vai ver e vai bater... Pode falar. Eu precisaria pensar nisso, se eles se conversam. Eu sei que quando você consegue separar as duas perspectivas, dá bem legal o raciocínio. Na verdade, para mim o que interessa é o raciocínio. O raciocínio clínico ocidental, você vai eliminando estrutura. Então, você tem uma dor no ombro, você vai perguntar, será que essa dor é de tendão? Se ela for de tendão, vai doer enquanto o cara movimenta o ombro. Tá? Se ela for uma dor de bursa ou de... como é que chama? Esqueci. Bursa, cápsula, qualquer tecido, ligamento, bursa, cápsula, ligamento, ela vai doer quando você faz o movimento passivo. Quando eu pego o braço do paciente e movimento. Se ela for uma dor em choque, uma dor que aperta no lugar e irradia do meio para fora, é uma dor mais de nervo, chama de dor neural. Uhum. Tá? E se for uma dor não sei, uma dor que esquenta, pode ser mais uma inflamação. Então você vai eliminar. O ocidental é muito mais simples, porque você vai eliminando as coisas. Já o oriental, você vai ter que perguntar para o cara o que melhora, o que piora. Então, se é uma dor no ombro, se ela melhora com calor, aí tende a ser uma dor de frio. Se ela melhora, se o cara tem, quando fica nervoso, piora, aí pode ser raiva. Aí você vai eliminando. E o ocidental é mais fácil, porque você concluiu que não é. O oriental é talvez. Vamos supor que é uma dor que melhora com calor. É frio? Não necessariamente. Às vezes pode ser alguma outra coisa que não seja. Você tem que avaliar o cara como um todo. Tem que fazer todas as perguntas para o cara para saber de 5 elementos, 5 movimentos, fluxo de Ti, meridiano, etc. Apertar ponto de abdominal, pontos de alarme, para conseguir fazer um diagnóstico. Aí quando você faz os dois, depois de 5 horas, fica bom. Cara, uma pausa aqui. Só para deixar bem claro, a avaliação oriental, você tem que avaliar o cara como um todo. Então, se é uma dor no ombro, você vai perguntar como que é o sono, como que é o emocional, como que é o físico, o que ele faz de atividade física, tudo. Como que ele vai ao banheiro, etc. E a avaliação ocidental, você vê somente o ombro, no máximo, a postura corporal. Fechou? Segue o jogo. O que eu acho bacana é isso, né? Porque pela medicina oriental você tem essa questão que você falou do talvez, né? Nunca é algo assim, porque cada ser humano é único, então eles olham para aquilo, porque às vezes a minha dor de cabeça tem um fundo, né, uma causa, e a sua dor de cabeça é outra, né? E assim, pro lado ocidental, a dor de cabeça é a dor de cabeça e ponto. Então, toma esse remédio, tudo mais que vai, né? E a pessoa não vai na causa, né? E às vezes você olha, às vezes um tá com deficiência de Yin, outro deficiência de Yang e tal. Então, é muito bacana você ter esse olhar mesmo, né, particular de cada um. E estão me perguntando aqui, vamos dar uma pausinha na conversa só para tirar uma dúvida. Vamos. Alguém perguntou se pode começar só com shiatsu, atendendo só com shiatsu. Pode. Se você fizer o curso, você vai poder aplicar somente a técnica shiatsu e pode começar com shiatsu. Eu acho que tem que começar de algum ponto, sim. Pode sim. Tá.
E eu acho que tinha alguém que perguntou também as questões hormonais também, né? Nesse papo todo, que entram os hormônios também, né? Sim, a parte hormonal o shiatsu também regula, tá? Obviamente não vai regular tudo, não é um milagre. Se o cara tem hipotireoidismo, ele não vai curar com massagem. Se ele é diabético, ele não vai curar com massagem. Porém, aonde ela tem uma atuação bem legal, você sabe disso também, o shiatsu ou qualquer outra massagem mais energética vai trabalhar bastante a parte, como chama? Menstrual da mulher. Uhum. Então, ajudar no ciclo menstrual, sem dor, com menos, como chama? Com menos fluxo, ajudar a regular o fluxo, ajuda muita. Já deve ter visto isso aí também. A mulher que não tem nada, não tem nenhum problema na região, não consegue engravidar. Faz 10 sessões de massagem, ou de auricular, ou de acupuntura, e logo em seguida engravida. Essa regulagem que o shiatsu faz, ou qualquer outra técnica oriental, é muito boa. Acupuntura, né? Eu vejo muito resultado também. Muita gente conciliando a acupuntura, tudo. Eu prefiro mais o shiatsu que a acupuntura para esse tipo de coisa hormonal. Porque também você consegue trabalhar mais emocional, tem o lance do toque, a intenção sua também é bem legal. Sim, é muito bacana essa coisa, né, do toque. As pessoas sentem essa energia, né? Porque aqui a gente concentra nas mãos essa energia, a intenção terapêutica, né? Essa coisa da troca também, o massoterapeuta ir lá e acolher com a massagem, né? Eu acho que influencia bastante esse lado também emocional, mental, né, da pessoa. E isso que é legal da massagem, né? E eu acho assim também o shiatsu muito bom, porque ele consegue trabalhar assim, mais os pontos, né? Uma coisa mais pontual, mais específica, né? Regiões da cabeça, do pé, principalmente. Que, por exemplo, outras técnicas não conseguem, né? Aprofundar dessa forma tão específica, né? Como, por exemplo, né? A semana passada eu estava falando da Thai massagem. E eu adoro receber. Sim. Acho muito bacana, parece uma dança. E você sai todo alongado, sai, né, com uma mobilidade toda incrível. Legal. Tudo. Mas eu confesso que assim, meu coraçãozinho, ele ama shiatsu. Não tem como, tanto para fazer quanto para receber. Nessa questão de você conseguir atingir, né, ser bem específico, bem pontual e obter os resultados, né, Thiago? Uhum. Sim. A Thai massagem é muito legal, me lembra bastante algumas manobras do yoga, né? Da Ayurveda, que eu gosto bastante também de receber. Não sei fazer, eu acabei me especializando em shiatsu. Eu acho que assim, só um parênteses, quando a pessoa vai fazer shiatsu, ela tem que fazer, quando a pessoa vai trabalhar com massagem, ela não pode ter muita técnica. Tem umas 40, eu acho que fica meio difícil da pessoa ser boa. Eu preferi me especializar em algumas. Sim. Tá? E a Ayurveda foi uma que eu gostei muito de receber. Tentei fazer, não consegui porque era no chão, era difícil, enfim. Mas a Thai massagem é muito legal, é uma outra pegada, tá? Para uma pessoa que seja mais encurtada, que tenha a musculatura mais rígida, com certeza vai gostar muito mais do que o shiatsu. Quem é mais soltinho, gosta mais de receber pressão mesmo, forte, vai gostar mais do shiatsu. Esse aqui é o legal de você poder combinar. Só para complementar, em relação à parte da mão, a nossa energia, ela sempre flui, né? Mesmo que até quando eu negócio de reiki, pode fazer com reiki sim. Mas a nossa energia, ela flui quando a gente tem uma intenção positiva. Quando você quer melhorar a pessoa. É meio que aquele lance da mãe segurar a gente no colo e a gente achar que melhorou a dor. Tá? E essa intenção só vem de quem realmente gosta. Então só sugiro que faça massagem, quem vai aprender, que vai trabalhar com isso, quem realmente gosta de fazer massagem. Tá? Quando alguém pergunta, Thiago, massagem é legal? Eu falo, olha, assiste meu vídeo no YouTube, tá de graça, e tenta fazer igual. Se você fizer e você gostar, nem a pessoa, perdão. Se o massoterapeuta gostar. Se você gostar de fazer, achou legal, vai estudar. Se você achou que é ruim, que o creme entra na mão, que depois cutuca o negócio, não faz, vai fazer outra coisa. Não, sempre falo isso para todos os alunos que tentam fazer para começar, né? Eu falo que assim, a massoterapia é um chamado para algumas pessoas, porque tem que gostar do toque, tem que gostar de fazer a massagem, né, do cuidar, de ter a intenção de ver a pessoa melhor, porque isso aí a pessoa que está na maca sente de alguma forma ali. Isso não tem é o sentir mesmo, é uma coisa invisível e a pessoa fala, não dá. Assim como também pode ser que você ame a massagem, mas a pessoa pode não voltar, não gostar. Eu explico isso também em alguns vídeos. Então é uma questão de
de dar um match, assim, a pessoa foi com a cara, gostou, Sim. né? Tem vezes, né? Já aconteceu com você de repente, a pessoa foi, né, sei lá, não voltou mais, enfim, no início da sua emissão. Lógico. Então. Lógico, como não, né? Sim. É muito legal, na verdade, a pessoa, você vem, você faz o melhor que você pode, a pessoa fala, tá bom, gostei, obrigado. Você vê que ela não foi aquele obrigado de coração, ela nunca mais volta. Acho que o lance do match na época não tinha, né? Mas é isso mesmo, não deu match, não rola e tal, e tudo bem também. Eu falava não bater o santo, né? E tudo bem, não tem problema. Você não vai gostar disso, não é pra todo mundo se dar bem com você, né? Você tem que ter um grupinho que goste de você e vice-versa, né? Sim. É legal. Aqui perguntaram, e assim, por cima da roupa, né? Onde que tava? Primeiro tem 2 perguntinhas aqui, né? Aqui, shiatsu bom tem que doer. Eu acho que não, essa, né? Mas a gente pode falar. Você recomenda fazer o shiatsu por cima da roupa, camiseta? Sim, vamos lá. O shiatsu, primeiro se o shiatsu tem que doer. Eu acho que não. Você tem que adequar a pessoa para gerar o máximo de conforto junto com o máximo de eficiência. Uma coisa é fato. Quanto mais dor o paciente sentir, mais efeito ele vai ter. Só que não sei se vale a pena o cara sofrer tanta dor em uma sessão para conseguir ter uma melhora, sendo que ele consegue ter uma mesma melhora em 3 ou 4 sessões. E fora que com dor contrai, né? Muito, assim, a pessoa... Ai. Exatamente, também tem isso. Sim, às vezes pode ser que nem melhore. Tá? Na verdade, no Japão, o shiatsu ele é muito forte. Você já foi pro Japão? Não, morro de vontade. Eu quero muito ir pra lá, mas falam que os japoneses gostam de muito forte. Muito, muito forte. Eu tive uma experiência de 1 ano e meio sofrendo dor. Até vou contar esse caso também. Eu respondo as perguntas, depois eu conto o caso. Sim. Então você tem que fazer um pouco mais fraco no Brasil. Para o cara voltar. Nós somos a teoria, da geração remédio. A gente quer uma coisa fácil de engolir, pequena, doce e que faça efeito logo. E que a gente não sofra nada. Aí vem o cara querendo arrebentar nessas costas, ninguém vai querer. É muito contracultural. Entende? É exatamente o oposto da nossa cultura. Por isso que a gente não gosta de receber massagem muito forte. Tá bom? Sim. A segunda pergunta, se é feito por cima da roupa. Sim, o jeito que eu aprendi, ele fazia por cima da roupa, só que no Japão ele falou que as pessoas ficavam peladas e ele colocava uma toalha em cima da pessoa. Ou seja, por cima da roupa também funciona muito bem no Brasil. Dá para fazer porque você usa a referência anatômica do paciente para fazer. Obviamente, se a pessoa for muito gordinha e tiver uma escápula mais difícil, a escápula vai ser mais difícil de achar. Mas com o tempo, com a experiência, acaba achando de qualquer pessoa, não tem problema não. Sim, Você mais quer falar? Porque perguntaram aqui de creme, eu acabo não usando, que eu acabo mesclando um pouco de shiatsu e um pouquinho no final de clássica. Então dá pra muito ir também com o cotovelo, né, com o antebraço e deslizando, né? Mas assim, originalmente o shiatsu é sem creme, sem óleo, né? Até pra ter essa, não deslizar, né? Ter esse leve atrito da pele com pele e conseguir aprofundar, né? Com o creme desliza, né? Exatamente, falou tudo. O shiatsu é feito só a pressão, por isso você pode fazer por cima da roupa. E com creme você consegue deslizar melhor também. A associação das duas coisas é ótima, de shiatsu com alguma técnica de creme, mas tem que fazer um depois do outro, né? Sim. Ou então às vezes você pode usar o próprio... Às vezes dá uma suada no corpo, dá pra fazer também alguma coisa relacionada a isso. Vamos lá. Só pra complementar. A técnica que as pessoas aprendem, normalmente você sempre vai aprender uma técnica só, então você aprende o shiatsu. Só que é impossível, pela minha experiência, todo mundo sempre acaba desenvolvendo uma combinação de técnicas separadas que acabam formando a massagem dessa pessoa. E isso é uma coisa que eu acho muito legal, tá? Porque quando você tem uma... Então, por exemplo, a Sati mistura o shiatsu com a massagem clássica. Perfeito, porque para ela aquilo faz mais sentido. E conforme o tempo for passando, ela vai adquirindo experiência e vai pegar mais coisas de outras técnicas de massagem. Você vai tirar uma, vai fazendo como se fosse um bem bolado e vai chegar na massagem dela. E isso é uma coisa individual e intransferível. Ou seja, o paciente que é dela vai ser sempre dela. A gente vive hoje um momento na qual a gente vou ver muito na internet, né? Os trabalhos vão ser automatizados, não sei o quê, as profissões que vão terminar. A profissão de massoterapeuta, ninguém vai fazer a massagem igual a dela. Então,
Se a Sati fizer a massagem do jeito que ela faz, que ela combina o shiatsu com a clássica, quando ela tiver mais experiência, ela vai chegar num ponto que ela vai ficar muito boa nessa massagem dela. E quem quiser, essa massagem vai ter que fazer com ela. Ela até pode ensinar para uma outra pessoa, assim como eu ensino meu shiatsu. Mas a pessoa vai aprender o meu shiatsu, vai aprender outras técnicas e criar a massagem dele. É uma coisa que, na minha opinião, é impossível de ser transferido. E é impossível de ser substituído por uma máquina, tá bom? Segue o jogo. Sim. O que mais que eu ia falar? Acho que a gente Tem uma outra coisa que eu ia falar que eu esqueci. Você falou da adaptação lá, né? O japonês gosta de muito forte, aqui no Brasil mais fraco. Né? Tem a questão do usar o creme e óleo. E... Isso, entendi, lembrei. Era uma história legal. Quando eu aprendi a fazer como? Forte. Como que eu fazia nos pacientes das físio? Forte, rebentava os negros. Por que eles não reclamavam? Porque eles estavam pagando por uma sessão de físio e recebiam uma massagem shiatsu, que era muito mais eficiente, certo? Mesmo que fosse local. Aí quando alguém vinha querer fazer uma sessão comigo, eu fazia mais forte ainda, porque para mim a minha única cabeça era o quê? Era forte. Foi assim que eu aprendi, era assim que eu gritava na maca de dor e eu fazia forte. E ninguém fechava pacote comigo. Eu achava que era normal. Aí um dia eu estava muito cansado. Trabalhava o dia inteiro, trabalhando que nem um louco, dando aula, fazendo mil coisas. E eu não cancelei o paciente, devia ter cancelado. Quer dizer, não devia ter cancelado. Não cancelei, fui fazer a massagem nele. E fiz mais fraco. Esse cara fechou um pacote com 10 sessões na hora. E eu falei, caramba, mas hoje que eu fiz errado, o cara me dá uma dessa. Errado, né? Aí que começou a perceber que o brasileiro gosta de um pouco mais fraco. Aí que veio esse meu método mais adaptado para o brasileiro. Tá? Tem todo um monte de parâmetros que eu ensino para as pessoas, como adequar para o brasileiro. E se você fizer o meu curso também quiser aprender a fazer avião japonês, tem que fazer forte. A Maria Socorro que está assistindo aí, ela atendia o pessoal que era da Coreia, de onde o marido dela trabalhava. Ela falava, Thiago, eu suava, e o cara falava, foi mais ou menos a massagem. Ela quase morria de fazer a massagem no cara, e o cara achava mais ou menos, que ele queria mais forte ainda. Então é uma outra cultura. É porque assim, eu acho que tem que muito perguntar sempre, né, se a pressão da massagem tá ok pra pessoa, porque cada um tem esse limiar da dor, se você tá sentindo, vou aguentar mais, pode ir, porque às vezes eu faço uma pressão, a pessoa, não, pode ir, mas eu falei, nossa, tá bom, aí faço mais, ela, agora sim, sabe, vai sentindo. Porque eu acho que é uma dor gostosa. É diferente porque se você fizer muito forte, você pode também machucar, né, Thiago? Pode ter casos se você fizer. Então, é uma questão de uma dor, de uma coisa, mas que tem um limite, tem, né, uma pressão adequada para cada tipo de corpo. E isso vai de acordo com a conversa, você vai desenvolvendo com o paciente ali, né? Sim. Tem um caso legal disso, né? Quando eu tenho uma empresa que faz massagem, que é aquela massagem na cadeira, Quick Massage, e um dos meus primeiros clientes foi a Petrobras, na época, em 2000 e alguma coisa lá. E chegou um cara todo fortão, assim, não, porque eu sou faixa preta de jiu-jitsu, não sei o que lá, em mim você pode fazer a força que você quiser. Aí eu, inocente, falei, vou fazer o máximo de força que eu consigo, né? Aí eu fiz nele o mais forte possível, porque eu achava que eu estava agradando ele. Esse cara nunca mais fez massagem comigo, com ninguém, porque ele falou que ele ficou muito dolorido. Ou seja, qual que é o resumo? Eu errei feio. Então, que esse resumo sirva para vocês. Imagine que eu vou ao médico e falo que eu quero tomar 10 remédios e não 5. Foi ele que me deu a dose. Eu tenho que saber a minha dose. Eu tenho que saber calibrar a minha força. Falar, hoje, depois de aprender, né? Sim. Alguém fala, Thiago, eu quero que faça mais forte. Eu falo, não, o máximo para você é isso. Mais do que isso vai ficar dolorido. Tá bom? Eu até consigo aumentar, mas não muito mais do que eu acho necessário. E com o tempo você acaba pegando o dedo, né? Você pega o dedo, você sente o quanto a pressão tá doendo no paciente e quando não tá, né? E eu sinto que, assim, nas primeiras a pessoa tá muito mais rígida, então eu vou aos poucos, né, dosando, e depois de algumas sessões a pessoa eu faço mais e a pessoa nem sentiu que está mais forte, e assim, o corpo vai se adaptando, né, vai recebendo, e eu peço para a pessoa relaxar também, porque por mais que seja dor, mas tenta, tipo, soltar, né, também, porque às vezes é aquilo, a pessoa sentiu aquela dor e contrai, então precisa ter essa dor, mas soltar, né. Pausa. Gente, em relação ao que ela falou, é o seguinte, às vezes a primeira vez que a pessoa recebe massagem, o corpo dela, a gente tem muito receptor na pele, na face, a gente não sabe o que vai acontecer. Então é comum um estímulo de pressão
ser sentido pelo corpo, isso é uma coisa bem fisiológica. Ser sentido como se fosse uma dor, ou sentido como se fosse cócegas. Tanto a dor como a cócega são mecanismos de defesa do corpo, tá? Tanto que você sente cócega, você enverga o corpo inteiro, você nem tá sabendo, é uma reação involuntária. A dor é a mesma coisa, pois a mão é alguma coisa quente, sua mão vai tirar na hora. Você não vai ficar com a mão quente, tá queimando minha mão. Isso não existe. Então, o estímulo na pele, também trabalha todos os receptores, pele, face, etc., músculo. Conforme você vai trabalhando, o corpo vai percebendo que aquele estímulo não é uma agressão. E ele torna-se mais susceptível e o paciente consegue suportar mais pressão ao longo das sessões. Isso que ela falou é muito comum, ela falou certinho, eu só estou dando uma explicação fisiológica da coisa. Segue o jogo. E, Thiago, você já teve algum caso assim que a pessoa fez e parece que passou um trator, um caminhão, né? Tem essa questão. Algumas pessoas sentem. Teve uma outra sessão que eu recebi e parecia que passou um trator, mas depois de 2 dias, zerada. Ficou ótimo. Tem disso também, às vezes, né? Isso. Tem gente que fica aqui. Você faz uma sessão, ela fica... Tem as mais diversas reações, né? Eu já recebi uma massagem que eu fiquei com raiva depois da massagem. Só foi aliviar a hora que eu consegui aliviar minha raiva. Eu tive raiva depois da massagem. Teve sessão de paciente meu que já ficou um dia inteiro dormindo, depois ele sentiu bem. Em relação a passar um trator de fazer muito forte, como eu não fazia mais forte em ninguém, eu aprendi depois que não era para fazer forte, e principalmente alguém ficava dolorido. Era só uma dorzinha no ombro, uma coisinha pouca assim. Hoje eu consigo respeitar mais a pressão que o paciente tem que aguentar. Mais uma coisa, deixa eu dar um pause aqui. Mais uma coisa, o que ela falou foi o seguinte: se a pessoa faz a massagem muito forte, se a massagem sai muito forte, você vai ficar inteiro dolorido. E como eu falei no começo, quanto maior a dor, maior o efeito. Só que se essa dor for muito forte, o cara não vai querer retornar. Ele só vai retornar para você o dia que a dor que ele está sentindo naquele momento for muito maior do que a dor que ela vai sentir na sua maca. Entendeu? Então por isso que eu não acho interessante, ou não é viável no Brasil, você fazer tão forte como fizeram nela. Tem gente comentando aqui, olha, que aguentam muito forte para essa sessão de tortura. Quanto mais a musculatura é tensa, mais aguentam. Aí tem outro que comentou: Paulo, já atendi uma batianzinha, uma vovó, né? Que me humilhou dizendo que poderia ser mais forte. Isso porque fiz a maior força da minha vida. Então tem isso mesmo, orientar. É bom perguntar, sim, mas a maioria gosta de bem forte, né, Thiago? Exatamente, oriental gosta que faça muito forte, você vai sofrer muito. E Paulo, acho que era Paulo, né? Fez certo em não fazer muito forte não, cara. Batiazinha devia estar osteoporose. É verdade. Você pode luxar uma costela aí, você pode dar muito problema pra ela. Não, respeita o negócio. Eu não faria tão forte, não. Eu poderia fazer mais vezes, mais tempo, mas mais forte na pressão eu não faria, não. Eu sou meio... Depois que eu fiz muito, eu acabei tendo um pouco de receio, né? Sim. Então eu acabo fazendo um pouco mais fraco e falei pra ela: vamos voltar semana que vem. Gente, tem mecanismos que você usa para gerar mais estímulo na região sem colocar mais força, entende? Se você tem uma equação que eu falo no curso, que é pressão é igual a força sobre a área. Se você usar a sua inteligência, você consegue fazer com que a batianzinha, batian é vó, né? Consegue fazer com que a batian, com a vozinha desse paciente, sentisse uma pressão maior, sem necessariamente fazer mais força. Tudo isso é ensinado no meu curso, não estou querendo vender ele. Tudo isso é ensinado no meu curso para você conseguir atender o paciente, atender a expectativa dele, sem ter o risco de você prejudicá-lo com alguma fratura ou alguma lesão. Segue o jogo. Cadê? Segue o jogo. O Thiago, e tem também... eu comentei até na live passada, alguns na Quick, normalmente eu já vi também atenderem com uma toalhinha, então na nuca ou no braço, por cima. Não sei se tem essa questão da cultura também, alguns orientais não gostam muito da pele com pele, e aí cobrem, não sei, tem disso um pouco, ou era mais para conseguir exercer uma pressão maior? Tem isso, eu vi a pessoa colocar uma toalhinha nas regiões descobertas. Nunca vi isso. Não, eu já vi. 15 anos de Quick. Já tive aluno colaborador, que colocava uma toalha em volta do pescoço dele, porque ele suava muito. Então ele se secava do suor, para o suor não cair no paciente. Eu já tive gente que levava uma fronha de travesseiro para colocar nas costas do paciente para facilitar o movimento dele.
ele queria fazer deslizamento, e às vezes, dependendo do tecido da roupa do paciente, era um tecido que grudava muito, e ele colocava a fronha por cima para fazer o movimento. Sim, entendi. Mas esse eu nunca vi, não. Ele colocava no braço, para não encostar no braço. Ou era então a pessoa estava deitada, colocava na nuca, colocava no braço, né? E fazia pressão para. A minha impressão é que eu vi de longe era de que não é para tocar pele na pele. Não sei se a pessoa não fica à vontade, né? Então eles colocam por cima da roupa. Entendi. Não sei. Não vi. Vê, tu vai morrer, não vai ver tudo, né? Faz 15 anos que trabalho com Quick, um monte de gente fazendo e não sabia disso. E você comentou, Thiago, então, agora um pouquinho além do shiatsu, né? Você gosta muito de fazer a auriculoterapia, né? Porque você tem os pontinhos, né? Reflexos na orelha, no pé, que você vê que surte efeito, você faz uma massagem, depois faz os pontinhos ali, quando tem a necessidade. Sim, eu sempre gosto de associar a auriculoterapia. A auriculoterapia, o que é legal dela? Quando você tem experiência, você faz a técnica inteira em 5 minutos. Ou seja, você consegue rapidamente dar um tratamento para esse paciente. E quando você faz com qualquer outra técnica, inclusive a aurícula é legal quando você associa com outra coisa, você não vai atender o cara 5 minutos. Você consegue fazer a massagem inteira, termina, faz uma aurícula. O cara volta mais relaxado, com mais qualidade de vida, consegue dormir melhor. Então você consegue dar um plus a mais no tratamento somente fazendo a aurícula. Tá? Nossa, é muito bacana. Aí a Socorro falou que japonês não gosta de pele com pele. Foi a amiga dela que mora lá. Então, eu tenho essa impressão mesmo, porque os orientais são um pouquinho mais fechados, né? A cultura e tudo mais. Eles não olham no olho, quem é japonês do Japão mesmo mora lá. Tem um respeito muito assim por o outro. E não tem esse calor que tem no Brasil, né? Da gente receber, né? Na Itália também, a dar abraço e tudo mais. Sim. Agora não por causa da pandemia, né? Mas enfim, antes da pandemia. E eu acho que tem muito disso. Tem gente que não gosta muito dessa parte do toque, né? Assim, mas que gosta da massagem em si. Então, acho que é isso, é respeitar também, né? Tem gente que às vezes não fica muito à vontade. Tem gente que já não prefere ali o deslize, o creme, ou pele com pele que sente melhor a energia, enfim. Né? Tem várias ocasiões, né, Thiago? O importante é você saber ali que para a pessoa ficar bem, ficar à vontade, né? E cada um é diferente, né? Tem muita diversidade. Sim, não, a diversidade é grande. A gente tem que saber respeitar o que o paciente quer. O difícil é saber, né? Na verdade, esse lance do contato pele com pele eu não sabia. Já atendi, acho que nunca atendi nenhum japonês original, assim, daqueles que vem de lá, né? Mas nunca ninguém reclamou de fazer pele com pele. O cara tava de camiseta em empresa e no braço eu encostei e encostei no pescoço, nunca houve reclamação. Sim, Mas vivendo e aprendendo. Esse é o objetivo da vida. É que aqui no Brasil já é um pouco mais diferente, né? Tem alguma história, assim, uma coisa curiosa, engraçada, alguma coisa que te marcou nesses... São quase 20 anos, né, de atendimento, Thiago? Quase 20. Ixi, não fala isso, não. Oriental não aparenta, a gente tem essa sorte, né, Thiago? Não, olha os cabelos brancos aqui, rapaz, tá feia a coisa. É que você não tá vendo, né, mas tá tudo branco. Tá travado aqui. História legal, vamos lá, sobre massagem. Uma vez chegou um cara, um indiano, a partir disso que eu descobri muita coisa sobre a parte sexual também. Por que o oriental não tem associação de massagem com a parte sexual? Esse cara chegou um cara, aqui em Campinas tem a IBM de computador, e chegou um amigo meu, um paciente meu, recebeu um amigo dele que era indiano. Falou, ele quer fazer massagem. Falei, vem cá. Eu falei, eu não faço Ayurveda, eu faço shiatsu. Não, para ele tá bom, qualquer massagem faz, porque para ele tanto faz qual que seria a técnica. O indiano chegou, conversamos bastante em inglês, né, dentro da minha possibilidade de conversar em inglês. Eu falei, vamos começar então. Aí eu levantei, fui me arrumar, eu sempre deixo uma toalhinha de rosto próxima. Na hora que eu olhei, o indiano estava pelado na maca. Eu falei, nossa, o indiano pelado na maca? O que eu faço com esse cara? Aí como eu tinha uma toalhinha de rosto, eu começo pelas costas, mas isso é uma questão mais pessoal. Falei para ele virar de costas, coloquei uma toalhinha no bumbum dele, fiz a massagem inteira. Virou de barriga para cima, coloquei a toalhinha lá também e fiz a massagem inteira. O que foi de legal isso? O que isso me ensinou muito, né? Me ensinou que o indiano, o chinês, o japonês, eles não têm a cultura sexual muito aflorada em relação à massagem. Diferente da gente, do brasileiro, do europeu, do americano, do canadense,
que a gente falou em massagem já pensa que é sacanagem, né? Então eles não têm isso. Então se o indiano vai fazer massagem, ele fica pelado. Mas, eu tô chutando, se esse indiano vier num urologista, ele talvez vai ter vergonha de ficar pelado. Porque ele fala, por que o médico vai querer ver o meu? O cara da massa, para ele não ter associado, né? E a gente é o contrário. Se eu vou no urologista, eu fiz vasectomia. Não teve nenhuma preocupação. Mas, se eu fosse numa massagem, a mulher mandou você ficar sem roupa, eu ia ficar totalmente envergonhado. Né? Entendeu? Acho que isso que é legal. Acho que a nossa proposta pra gente mudar também. Vocês vão falar disso hoje ou outro dia. Sim. Vamos tocar um pouquinho no assunto. Eu acho bem, assim, ainda é tabu. Eu fiz uma live também sobre tântrica e tudo mais, essa questão. Essa questão também dos assédios e tudo mais, né? A gente até conversou um pouquinho antes, né, a respeito disso. Sim. Que eu acho importante, né, a gente difundir a massagem, né, como algo terapêutico, né, para tratamento. Mas também que existe, assim, isso eu penso, né, existe as pessoas que usam a massagem como sacanagem, né, e para atrair mais clientes, enfim. E tudo bem também, porque ok. E assim como existir pessoas que vão chegar e vão perguntar, você faz isso, você finaliza, você faz isso aqui. Não, e ponto, né? Só que às vezes a pessoa fica constrangida, é chato, sim. Mas, né, eu acho assim que é errado, absurdo, isso você ter o assédio mesmo, a coisa física, a pessoa forçar, né? E aí a gente busca meios de tentar evitar isso, né, Thiago, já assim. Exato. Você pode falar um pouquinho, então? Pode falar. Tá. Não, uma das dicas, dicas que eu dou, até no e-book que eu escrevi, tem um livro sobre isso, né, do assédio ao terapeuta. Uma das dicas que eu dou é assim, já vá, né, postura profissional, o modo como você fala, o modo como você se expõe nas suas páginas, até nome de e-mail, né? É importante passar uma clareza. Roupas também, não necessariamente precisam ser brancas, mas para mim o mais importante é estar bem limpinho, mas também não ser roupa justa ou transparente. Porque isso vai chamar atenção, né? A pessoa pode achar que é uma outra coisa. E também, por mais que às vezes você tenha todos esses cuidados, pode ser que alguém vá e pergunte, mas não precisa sentir a raiva ou odiar, né? Porque isso tudo é assim, negativo, né, Thiago? E eu costumo também não pensar muito nisso para não atrair, que eu acredito muito nessa coisa de atrair as coisas, né? Se pensa demais, você atrai. Exato. Nossa, esse é um assunto que eu fiquei pensando a semana inteira. A minha formação em fisioterapia isso não ia me afetar. Mas eu tive esse insight junto depois de conversar com você e eu acho isso muito legal, muito importante. Eu queria criar uma barreira para que as pessoas... Não adianta eu chegar para a mulher que faz a massagem com sacanagem e falar, você não vai mais fazer isso. Não. Você vai mudar o seu nome, vai colocar aqui a massagem com sacanagem. Ela jamais vai fazer isso. Tá? Então não tem como mudar ela. Então não tem como a gente mudar quem não quer a massagem com sacanagem. Então nós pensamos, está em formato de pensamento, nós temos 30, 40 pessoas aí. Se vocês me ajudarem, seria legal. A gente queria criar um selo, na minha cabeça, esse aqui é um brainstorm. Criar um selo, igual no Facebook tem, quando a pessoa tem dia não sei o que lá, coloca embaixo da foto um adesivinho. E a ideia, quem deu a ideia foi a Sati, acho que era massagem não é sacanagem, algum slogan que a pessoa, assim que ela vê aquele selo, ela fala, putz, essa mulher não adianta nem ligar perguntando se finaliza depois, porque ela já sei que ela não vai finalizar. Então já bloquear até essa ligação. E se todo mundo quiser me ajudar, seria muito legal a gente ajudar a criar um selo, colocar o logotipo, deixar ele disponível, não quero ter mérito nenhum nisso. Sim. Quero só que se todo mundo fizer, todos os mastros fizerem, os caras né? vão ligar e vão falar, e assim, o mastro que fez, a massa, realmente é mulher, né? Ela colocou o selinho dela, o cara ligou e falou, meu amigo, você não viu que tem um selinho lá? Nem adianta. Quando você vê que existe, você não liga. Aí esse cara para de ligar. Esse cara para de ligar. Então acho que seria muito legal criar esse selo, deixar ele popular. Acho que a gente consegue ter na internet uma baita divulgação. Nós somos, não sei quantos massoterapeutas tem no Brasil, mas dá para divulgar rapidamente. E daí seria muito legal para a gente conseguir fazer. Porque mesmo tendo postura, tendo tudo certinho, o que as pessoas vão fazer é o seguinte, vão ligar para perguntar. E essa ligação é chata. E eu conheço gente que já me falou, Thiago, eu adoro massagem, mas eu não vou divulgar porque meu marido não deixa. Eu adoro massagem, eu não posso atender
porque vai que liga alguém. Ou então eu atendia, estava indo bem, veio um cara, fez uma coisa errada, me traumatizou, não quero mais trabalhar. Então isso já aconteceu, a gente tem que tentar evitar isso. E eu acho que isso seria muito legal. Todo mundo que está vendo essa live aí, se quiser ajudar a gente aí, vamos depois, me chama no Instagram aí, vamos tentar criar, alguém que sabe fazer design, alguém que sabe fazer slogan. Eu acho. Tá bem aberto isso. Eu pensei naquela assim, sabe, este terapeuta é sério, massagem não é sacanagem. Então, ou só a massagem não é sacanagem. Mas a gente vai elaborar sim, galerinha, o pessoal tá aqui apoiando, porque é muito importante. Gente, é o seguinte, só para complementar essa parte aqui. Esse selo foi o que eu pensei. Enquanto nós estamos pensando, acho que eu vou tentar colocar isso para a semana que vem. Por favor, me ajude a pensar, me ajude a criar um slogan. Eu acho que esse slogan da Sati ficou ótimo, porque a gente foi maturando, ficou nesse aí, ficou uma coisa bem rápida, objetiva e que a pessoa consiga entender. E no mais, eu preciso da sua ajuda. Assim que esse selo ficar pronto, a gente vai ter que divulgar. E aí, quando isso pegar, se todo mundo fizer, ou os massoterapeutas colocarem o selo, o que vai acontecer é que as pessoas vão parar de ligar. E até teve uma situação que foi ao contrário, que acho que é por consequência, né? Eu tenho um amigo, fisioterapeuta, ele falou, cara, eu tava com tanta dor outro dia, sabe, você tá cansado, estressado, nervoso, cara, eu queria receber uma massagem. Aí fui lá, mandei no Google, a massagem Campinas. Ele falou, eu não encontrei nenhuma massoterapia que não fosse sacanagem. Então ele também, como ele não queria isso, ele queria massagem. Ele falou, eu quero deitar, dormir e sair, não quero mais nada além disso. Eu até falei que você não ligou pra mim, ele falou, esqueci de você, mas enfim. Ou seja, tem gente que trabalha, que é profissional, de tanta ligação, acaba não divulgando. Então, esse selo seria muito bom justamente para isso. E outra coisa, veja o que você acha, escreva nos comentários aqui o que você acha sobre isso, porque se realmente você achar que for ruim também não tem problema não. E vamos fazer isso aí, mas eu acho que vai ser sensacional, tá? Segue o jogo que tá acabando a live. Foi legal demais. O Thiago tá dando quase uma hora aqui. Eu não sei se o Instagram vai cortar, porque eu já ouvi falar que o limite é 1 hora. Mas eu adorei o papo de hoje, foi incrível, foi muito enriquecedor, assim. Mas na verdade a gente começou mais tarde, porque a gente foi 6h10 mais ou menos, né? Vamos conversar e acabar. Eu não sei, cara, eu não tô contando. Não, eu tô aqui, são 7 horas. Eu trouxe um reloginho aqui na minha frente, porque não aparece. Ai, que bom. Mas a gente começou por volta das 6h10, mais ou menos. E entendi. Deixa eu ver só aqui, né? O pessoal, essa história é eu acho assim, muito triste. Por causa disso, a pessoa deixar de fazer o que gosta, né? Porque exato. É um assunto sério que, assim, é tabu, mas eu acho que quanto mais a gente conversar, mais esclarecer. Mas o mais importante, gente, é não sentir raiva e ódio, tá, gente? Assim, acontece. Só que são sentimentos negativos, sabe? E não pensar muito nisso, ficar ali, que raiva daquele cara, porque não sei o quê. Mas a gente pensar de uma forma positiva para levar isso, expandir e crescer para evitar mesmo, né? Assim, para falar, não perca seu tempo, né, nem perguntando para mim e tudo mais. Mas ainda assim, tendo selo, pode ser que ocorra. Mas isso é mais um tipo, que nem você falou, mais uma barreira, né? Um pouquinho a mais para ir emperrando, né? E parando, freando a pessoa, né? E também expondo... Exatamente, se o cara... E também explicando... Não, pode falar. Explicando o que é a massagem, os benefícios. Por isso, tanto... eu sou muito pró essas lives, da gente levar a informação das pessoas, quanto mais divulgar e assistirem e saberem os benefícios de um shiatsu, de uma Thai massagem, né? Já explicamos na semana passada, Thai massagem. Tem gente que confunde Thai massagem, acha que é sacanagem. Né? Massagem sueca, massagem tailandesa, né? Massagem sueca, como que é. Então a gente vai explicando aos pouquinhos, né? Só uma curiosidade, né? A Thai massagem ela é muito confundida pela parte sexual por 2 motivos, né? O primeiro é que na Tailândia a prostituição com massagem é muito comum. Então lá a casa de massagem é para fazer uma massagem com prostituição. E o segundo motivo é que a massagem tailandesa clássica, ela utiliza muito o antebraço, a coxa. Então você vai deslizando e aí você acaba encostando ou seu seio, ou suas costas, ou sua coxa no paciente. Ele tende a levar também a uma conclusão errônea de que aquilo tem a ver com a parte sexual, tá bom? Mas como ela tem muito alongamento, não faria tanto sentido ser isso. Mas a pessoa pega um trechinho da técnica e fala que aquilo lá é tudo, né?
Porque o alongamento, inclusive, ele é doloroso, ele não tende a ser, não doloroso de ruim, é que é alongamento gostoso, ele tende a ser mais maléfico, não é uma coisa tão prazerosa. Segue aí que tá acabando. Infelizmente, foi muito legal essa live. Sim, tô travado desde o começo, falar pra Débora. Ah, tá. Você ia falar alguma coisa também? E eu tô travado, eu não consegui nem filmar, porque na última live que eu fiz com o Socorro, eu filmei com a minha câmera, porque eu tenho um microfone melhor. Aí deu pra editar e ficou melhor, mas nesse caso não deu. Ó, Adriano, beleza. Então, eu te contar uma coisa legal, assim, quando eu comecei a fazer Quick, foi em 2004, mais ou menos, 2004, 2005. Eu queria vender Quick para as empresas. Tanto que... Tá me ouvindo? Tô. Tá. Eu comecei a fazer Quick em empresa e não tinha ninguém que fazia. Tinha uma empresa que fazia só e a gente. Então o objetivo não era vender a Quick numa concorrência. Era mostrar para a mulher do RH, para convencer o diretor da empresa ou o chefe dela que aquele era um bom investimento. Então a gente levou uns 5 anos só para tentar convencer a pessoa. Depois que a gente começou a convencer e tinha mais gente fazendo, aí abriram mais empresas. O objetivo é tentar ganhar do concorrente do outro massoterapeuta. Mas eu acho que esse caso do selo é a mesma coisa. A gente vai começar divulgando, vai ter gente com o selinho lá que vão ligar perguntando sobre o que não deve, mas com o tempo, ao longo de 3, 4 anos, eu acho que isso termina e só vão ligar para a mulher que não tem o selinho, entendeu? Que é a opção dela. Tranquilo. Sim, eu acho legal, eu acho que vai isso, ser... né? Assim, é uma ideia e as coisas acontecem a partir de uma ideia, né? Então, eu acho muito bacana. Tiago, gente, eu vou deixar salvo sim no IGTV. Estavam pedindo outra live, porque essa tá travada, mas o pessoal tá escutando, né? Eu tô escutando perfeitamente, tá ok. E achei muito legal levando essas informações. A gente vai conversar sobre isso, tem algum designer, né? A gente vai criar mesmo esse selo, vamos elaborar direitinho, né? E desenvolver melhor essa ideia, né, Tiago? Tem mais alguma coisa que você queira falar agora? Tem mais uns três últimos minutinhos aqui. Tá, aí travou um pedacinho. Eu acho que tem 3 minutos, tá acabando, é isso? Sim. Aí você tem mais alguma coisa? Tá acabando. Você tem mais alguma coisa pra falar? Entendi, foi isso que travou. Gente, eu não tenho muito o que falar em 3 minutos. Agradeço todo mundo aí. Passou muita coisa para falar. Eu acho que a gente poderia marcar uma para daqui a 15 dias. Semana que vem eu tenho uma outra já. E pra gente falar mais sobre qualquer outra coisa, eu quero conversar com você, quero saber da sua experiência, quero saber do seu know-how sobre isso. O que você acha? Você está há 3 ou 4 anos, se não me engano. Uma outra experiência, uma outra situação. Quem sabe a gente não muda de lugar e eu te entrevisto, não você me Eu vou aqui para baixo. Mas adorei, passou muito rápido, eu nem sabia que tinha passado 1 hora já. E obrigado a todo mundo que ficou, porque se eu tô travado aí, eu nem ia querer me ver muito assim travado, não. Agradeço todo mundo que veio aí. E quem quiser me conversar no Instagram, tem Instagram aí, e a gente vai se conversando aí para crescer a profissão e mais gente ficar sabendo. Acho que esse é o objetivo de todo mundo, né? Sim. Tem mercado para todo mundo. Tem. No Brasil, acho que 2% da população faz massagem regularmente. Então, se aumentar para 10, não tem massagista para todo mundo. Eu acho. É só uma questão de popularizar. Principalmente com essa questão da pandemia, né? Já o estresse psicológico, as pessoas também estão mais tempo sentadas em casa, trabalhando mais horas até. Então, a tendência é, sim, que vai precisar de mais massagem, gente. Vamos, então, estudar, praticar, fazer muita massagem porque as pessoas estão precisando, né? Elas estão ansiosas, ficando com depressão, né? E com muitos problemas também pelo fato de ficar sentado, ou no computador, ou no celular. E, gente, semana que vem eu vou ter outra live também com a Priscila. Ela é acupunturista, trabalha com osteopatia e osteopata. E físio também. Então, vai ser muito bacana, eu espero, né? E aí a gente pode pensar assim numa próxima live daqui a algum tempo para continuar e que você não esteja travado aí. Mas valeu. Nossa, super valeu. Adorei, Thiago. Muito obrigada. Eu também adorei. Muito obrigada pelo bate-papo. E a gente vai se falando. Brigadão, galera que tá aí acompanhando online. Massoterapia no Mundo tá aí, Marília. E é isso, gente. Brigadão. Então, tchau, Thiago. Bom, gente, acabou aqui a aula. Muito bom. Meus 3 recados de sempre: se inscreve no Telegram,
Se você ficou aqui, tem que se inscrever no Telegram e se inscrever no canal do YouTube, hein? Pelo amor de Deus. Se inscreve no Telegram, o link tá aqui na descrição. Se inscreve no meu canal do YouTube, vamos tentar chegar a 100 mil inscritos. E se inscreve no meu Instagram. No mais, muito obrigado, um abraço e sucesso!